Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho e vamos dar continuidade ao nosso curso agora com qual? Com a quinta unidade de aprendizagem. Já verificamos a construção por meio de plano, os sólidos geométricos, a questão 2D, 3D, as próprias vistas relacionadas ao primeiro, terceiro diedro, para ver qual é a caracterização da notação adotada no Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá. E hoje a gente vai falar da perspectiva simples. Qual é que vai ser adotada? Então, a representação em três dimensões de um objeto no plano. A perspectiva estudada agora, aqui na nossa quinta, é a isométrica. Então, para representar uma perspectiva isométrica, devemos traçar três eixos, A, B e C, sendo dois oblíquos, o A e B, e um vertical que a gente vai chamar de C. Então, esses três eixos vão formar 120 graus entre si, ou seja, entre A e B eu vou ter 120, entre B e C 120, e entre B e A eu vou ter 120. Eles são chamados de eixos isométricos, ou seja, iso nada mais é do que igual. Métricos é o que? É o tamanho. Então, ele vai ter o que? Tamanhos iguais. Então, os dois eixos oblíquos, A e B, eles vão formar um ângulo de 30 graus quando eu traçar uma linha horizontal entre eles. É nessa figura aqui que está sendo retratada. Eu tenho um cubo e eu tenho os meus eixos A, B e C. Então, notem, aqui eu faço a construção. Então, Wallace, me tira uma dúvida. Quando eu for construir um desenho, a melhor maneira de se construir seria por meio dessa aplicação? Sim, aí a gente consegue trabalhar com todas as vistas dele. Então, a primeira coisa que eu faço, sugiro para vocês, eu vou pegar meu eixo vertical aqui e depois eu vou traçar quem? O meu A e o meu B. Então, eles são oblíquos e eu vou traçar uma reta horizontal, sendo que ele aqui vai formar 30 e aqui ele vai formar 30. Então, são os principais parâmetros, principais tamanhos, nota que eles são iguais, para depois a gente fazer toda a sua construção perspectiva. E notem, eles vão sendo paralelos, que a gente vai ver de um eixo para o outro, para fazer a ligação de todo o meu sistema. Então, a noção geral de construção se encontra nessa determinada especificação. Então, qualquer linhas traçadas paralelamente aos eixos isométricos são chamadas de isométricas. As linhas traçadas que não são paralelas aos eixos são chamadas de linhas não isométricas. Então, o que eu falei anteriormente está aqui. O meu eixo tem o A e o B. E aqui eu tenho o C. C pode ser tanto para baixo quanto para cima. Isso aqui é só uma caracterização do mesmo. E aqui tem o quê? O ângulo entre A e B, entre B e C e entre C e A. E aqui formando 30 graus por meio de um eixo horizontal. E aqui está a sua construção das linhas isométricas. Aqui eu tenho o meu tamanho B e aqui eu vou traçando o quê? Linhas paralelas que a gente vai conseguir fazer as determinadas construções do meu sistema. Então, isso daqui, como eu falei, a perspectiva isométrica mantém as proporções de comprimento, largura e altura do objeto representado e seu traçado é relativamente simples. Em quase todos os usos práticos do sistema isométrico, não se considera a redução que sofrem as linhas, marcando-se sobre seus eixos seus comprimentos reais. Então, as linhas isométricas são aquelas traçadas paralelamente a algum dos eixos isométricos. Exemplo, eu tenho as retas R, S, T e U, são linhas isométricas. Então, eu tenho o R, tem o meu R, meu S, o meu T, que está aqui, e o meu U. São as retas e as linhas isométricas relacionadas a elas. Então vamos lá. R e S são as linhas isométricas paralelas ao eixo X, ao eixo Y. Então aqui eu tenho meu eixo Y, beleza. Então vamos ver o R. Meu R está aqui e o meu S está aqui, ou seja, ela está paralela, ou seja, está lado a lado. Agora eu tenho o meu T. O meu T é uma linha isométrica do meu eixo Z. Olha só,
Está aqui no meu vertical, aqui está no vertical. E o meu U, Wallace? O meu U é isométrica, pois é paralela a quem? Ao meu eixo X. Então, são todas essas linhas que eu consigo fazer as ramificações de todos os meus desenhos. Agora, linhas não isométricas. São todas as linhas não paralelas aos eixos. Então, aqui, a minha reta V, ela não é paralela nem a X, nem Y, nem Z. Ela não tem o quê? Uma continuidade em relação às mesmas. Então, a gente fala que é não isométrica. E aqui está um passo a passo para a gente conseguir realizar toda essa notação. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu traço uma linha horizontal, vou utilizando meus esquadros, se eu for do meio manual, ou eu posso utilizar um FreeCAD, um AutoCAD, para fazer toda a sua determinação de construção do meu sistema. Então, está aqui minha linha horizontal, vou traçar o meu eixo vertical e depois eu vou traçando quem? Os meus eixos A e B, que serão oblíquos. E aqui vai formar 30 graus com a horizontal e aqui 30 graus com a horizontal, para a direita e para a minha esquerda. Beleza, então eu consegui fazer todo o meu sistema. Então agora, eu vou marcar as medidas de dimensões do objeto em cima dos eixos. Então aqui eu estou marcando que é a medida. Então aqui tem uma medida, aqui tem uma outra medida e aqui eu tenho uma outra medida. Beleza, isso aqui é as linhas simples. Agora eu vou fazendo um passo a passo para encontrar, vou fechar o meu volume, utilizando as retas paralelas aos eixos. Então o que eu faço aqui? Eu traço uma reta paralela a esse X. Então, puxei da onde? Que eu pego o ponto final deles, tá, pessoal? Tá, a medida real. Então, pego daqui, esse ponto é esse daqui, e puxo uma reta paralela. Então, foi daqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Vamos supor que uma reta aqui. Beleza. Depois eu vou fazer o quê? Pegar esse ponto e vou puxar ela paralela ao meu eixo Z. Vamos supor que isso aqui seja o Z. Aí eu puxei para cá, Z. Ok. Depois esse eixo aqui, pessoal, sempre vou puxando paralelamente. Eu puxo paralelamente aqui. Ele vai já fechando um sistema. Depois daqui, eu vou puxar uma linha paralela a essa inferior. E depois aqui eu puxo uma outra linha isométrica paralela ao meu eixo Z, por exemplo. E diante disso eu vou fazendo todo o fechamento do meu sistema. Notem, começamos por aqui. E esses pontos representam as medidas reais do meu desenho. E aí a gente consegue utilizar o mesmo procedimento para os detalhes do objeto. Vamos supor que eu preciso cortar um determinado volume desse paralelepípedo, por exemplo. Então, vou vir aqui, ó, vou marcar determinado processo, que eu vou depois fazendo o quê? A mesma coisa. Vou traçar ela paralelamente. Então, aqui, ó, daqui para cá, paralelo. Depois daqui para cá, um outro paralelo. Depois daqui para cá, unir esses pontos. Vou traçar quem? Uma linha paralela, que vai sair aqui. Depois eu puxo ela verticalmente. Olha só como é que eu vou ter uma outra construção. E diante disso eu consigo verificar o quê? Todo o meu sistema relacionado ao mesmo. Então é essa caracterização que a gente encontra do nosso sistema. Vamos ver um outro exemplo de construção? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma perspectiva isométrica de construção. Tem uma determinada figura e, consequentemente, eu vou fazendo as minhas análises dos meus eixos e fazendo os determinados ajustes. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pedaço daqui até aqui. Beleza. Então, resultou na figura seguinte. E agora? Agora eu vou traçando ela paralelamente. Vou traçar ela daqui até aqui, depois daqui até aqui. Aí você vai saber, Wallace, como é que tu quer chegar aí que está cortando? Porque eu já sei quem é o meu desenho inicial, quem é o meu desenho final, onde que eu estou e onde eu quero chegar. Então, por isso que eu comecei fazendo esses cortes. E da onde que eu estou surtindo isso? Por meio da minha perspectiva isométrica, que eu vou traçando paralelamente em relação aos meus eixos de medidas e vou fazendo os cortes em relação ao mesmo. Então, eu consigo cortar daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para o outro eixo, e depois daqui para cá. E eu vou fazendo toda a sua construção e vou tendo todo o desenho perspectivo
ao meu sistema. Então, o traçado da perspectiva isométrica de modelos prismáticos com elementos oblíquos também será demonstrado em 5 faces. Então, tá vendo essa figura aqui? Que eu tenho o meu tamanho L, o meu C e o meu H, ou seja, eu vou ter comprimento, largura e altura. É a mesma coisa. Eu tenho o meu desenho inicial e eu tenho o meu desenho final. Como é que eu vou chegar nisso? Por meio da perspectiva isométrica. Então, vou traçar, pegar um determinado ponto. Peguei essa daqui. Então, vamos lá. Peguei ela daqui para cá. E agora? Agora eu vou traçando tudo paralelamente em relação aos meus eixos. Então, peguei daqui para cá, peguei paralelo a esse eixo, cortei. Depois resultou numa outra linha, essa daqui. Peguei daqui para cá, paralelo. Beleza. E agora, Wallace, o que você realizou? Eu peguei essa linha daqui e coloquei ela aqui por detrás. Também tracei ela paralelamente ao meu outro eixo, que foi desse daqui. Ok? E diante disso eu consigo fazer toda a visualização. Ou seja, eu consigo pegar as linhas e colocar ela no formato escuro para ver toda a sua especificação em relação ao início e em relação ao meu final. E a mesma coisa, pessoal, um terceiro exemplo aqui que eu vou estar demonstrando. Eu sempre começo com essa figura aqui, que representa a minha perspectiva, meus eixos A, B e o meu C. Aqui eu sei que eu tenho uma vista daqui superior e uma vista lateral. Por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho uma determinada guia para fazer essa construção. Então, eu sei que eu tenho essa vista e ela vai entrar aqui. Então, beleza, eu pego ela e jogo ela para essa caracterização por meio do meu paralelepípedo. E eu tenho a minha questão, minha vista superior. Eu pego esse desenho e encaro ele daqui de cima. Então, consequentemente, eu vou conseguir chegar nessa determinada situação por meio de quem? Das junções de determinada vértice com determinado vértice para ter toda a sua aplicação necessária. Então, aqui eu tenho uma vista que já foi determinada no meu exemplo. Está aqui. Eu tenho a minha parte superior. Eu faço a união entre eles. Notem que eu comecei com quem? Por meio das minhas 3 linhas. E faço o seu determinado aspecto em relação à mesma. Ok, pessoal? Então, espero ter passado a conceituação em relação à perspectiva simples, a questão isométrica, para ver como é que se dá seus raciocínios. Peguem a unidade, tem alguns desafios, estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Se gostou, dê o like no nosso vídeo, para a gente estar sempre aprimorando e fortalecendo mais o conhecimento de todos. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.